Seja muito bem-vindo ao Valmir Lucas Cast. Esse canal é o canal que foi criado para a gente falar sobre o mercado imobiliário, sobre construções, sobre leilões de imóveis. E nesse episódio nós vamos falar com dois especialistas em leilões e especialistas em construção. Eu quero apresentar para vocês, do meu lado aqui, o Ítalo Colares, e nós temos também o Elton Alencar. Eles por si vão estar se apresentando e falando como é que começou um pouco a jornada deles, o Ítalo com seus leilões e o Elton com as construções. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Valmir, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Mais uma oportunidade aqui da gente compartilhar um pouquinho do mercado de leilão de imóveis, né? Tive a oportunidade de conhecer o Elton também, cara que trabalha ali no ramo de construções. E eu tenho uma empresa de assessoria para investidores em leilão de imóveis, e foi muito engraçado que o que me fez entrar no mercado de leilões não foi prestar assessoria, foi investir o meu próprio dinheiro. Uau, Eu queria uma oportunidade onde eu pudesse ter uma rentabilidade maior do que os bancos oferecem, mas com algo mais sólido, né, algo que eu pudesse ser palpável, e o imobiliário ele tem isso, perfeito. né, você consegue ali comprar e ter o imóvel, você consegue ver ali uma solidez, né, isso é histórico. Então, depois que eu comecei a fazer, eu comecei a compartilhar com os amigos, o lucro que dava, você comprar imóveis por metade do valor de mercado, 60, 70% de desconto, e os amigos falaram: "Pô, você não faz isso para mim?" E ali eu vi que surgiu um negócio, um business, Legal. né, onde eu poderia vender o meu conhecimento e cuidar da operação para esse investidor que muitas vezes não tem tempo, e a gente cuida da operação, do lance até o lucro. Muito bom, muito bom. Isso aí, aliás, vamos falar muito sobre isso. Isso é interessante, né? Que tem muita gente querendo conhecer mais sobre leilão. Então, tem muita coisa para a gente falar. Meu amigo, se apresenta aí no nosso Vamos episódio. lá. Valmir Ítalo, satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Eu comecei na construção civil, cara, muito novo, não que eu seja velho, né? Porque os cabelos brancos não querem dizer muita coisa. Só cabelos grisalhos. Mas vamos lá. Eu estou na construção civil há 26 anos, tá? Sou engenheiro civil, sou CEO da Ruvos Incorporações. Comecei trabalhando em algumas construtoras grandes, trabalhei em algumas construtoras pequenas. Chegou um momento da minha vida que eu disse: tá na hora de partir para carreira solo, né?" Eu comecei ali a construir sob demanda para algumas pessoas que queriam construir suas casas, e fui vendo ali a evolução do mercado e comecei a fazer ali a construção para mim mesmo e comecei a construir para vender. Onde realmente eu vi que ali eu tinha margem de lucro, né? Perfeito. Onde antes, construindo assim para sob demanda, tive muitos prejuízos. A gente estava conversando com o Ítalo, que eu aprendi muito, não na faculdade, mas na faculdade da vida, né? Depois de Com apanhar certeza. muito, de quebrar, então você vai aprendendo, e hoje eu consigo ter aquela margem de lucro redonda, onde eu não vou dizer que não tem falhas, né, a gente sempre tem uma falha ou outra em qualquer negócio, mas hoje eu estou trabalhando com a margem redonda, porque minhas falhas estão praticamente não existe, Zeraram, né, pela zeraram, né. experiência. Pela experiência. Então hoje construímos em Cascavel, onde vi lá uma oportunidade muito boa de construção, onde hoje, graças a Deus, a gente tá ali, brinco que hoje a gente está vivendo ali no mundo cor-de-rosa, né, tá tudo azul, então tá tudo dando certo, construindo, vendendo, a gente está vendendo hoje nossas casas, na metade das construções, nossas casas já estão vendidas. Então é isso, então Elton e Ítalo, o que vocês começaram a trazer agora para a gente, e olha só, você que está aí em casa, você que está acompanhando esse episódio, algo importante, né? Nós vamos falar sobre o mercado de Fortaleza, e os dois já trouxeram um dado importante. Querem ganhar dinheiro no mercado imobiliário, né? Tanto como construção, como o leilão. E aí hoje a gente vai tentar dar esses passos para isso. Como é que a gente faz isso? Mas antes a gente quer entender um pouco do mercado imobiliário de Fortaleza. O último ano de 2025, em questão de vendas, o mercado de Fortaleza e região atingiu 8,7 bilhões de vendas. Algo extraordinário. Foi um ano melhor dos últimos 10 anos. Porém, esse ano, até agora, já chegou a 50%. Provavelmente vai bater esses 8,7, e nós estamos falando em 10
milhões, 10 bilhões, né, de vendas. Para vocês que estão no mercado, quem está com um leilão, comprando e vendendo, vendo as oportunidades, você que está construindo, você vê esse número, realmente parece ser um número real? Fortaleza e região, ele está realmente em franco crescimento ou é só um número que a gente está sendo divulgado e que parece que o mercado não está acompanhando? O que vocês dizem sobre isso? Valmir, eu acho que tão importante do que olhar apenas para esses números é olhar a história, Perfeito. né. Então, quando a gente olha para o imobiliário, você vê que ao longo da história, as pessoas que têm investimentos dentro do imobiliário, elas conseguem lidar bem em meio à crise. Então, por exemplo, década de 90 que nós tivemos a situação do Collor, quem tinha o seu investimento em imóveis conseguiu lidar bem com a situação. A própria pandemia, que já foi a nível mundial, né, o tijolo ele teve a capacidade de dobrar de valor, Uhum. né, o cimento dobrar de valor. Mão de E obra. mão de obra, tudo isso. Então, quem tinha imóveis conseguiu também ter essa valorização. E quando a gente olha, o mercado imobiliário ele é tão fantástico que mesmo em meio a uma taxa de juros altíssima, que existe no Brasil, e que a gente vem de 15, hoje está 14,25% a Selic, mesmo assim, é tão forte o que movimenta o Brasil, essa questão da construção civil, que ele consegue mesmo assim na contramão de muitos mercados. Então eu fui analisando todos esses dados ao longo da história para minha tomada de decisão de entrar dentro do mercado imobiliário e, no caso, entrei no mercado de leilões. Então concordo 100% e eu ainda digo mais, acredito que estamos apenas começando, vai crescer Bacana, mais né, forte. por aí, Elton? É por aí, com certeza, eu concordo plenamente. É. Complementando aqui o que o Ítalo falou, eh, logo após a pandemia, né, eh, na verdade tudo melhorou. É incrível, né, que depois de uma crise dessa, veio uma crise mundial, né, não foi uma crise, só aqui no Brasil, foi uma crise mundial. Mas a construção civil, ela deu um salto imenso, imenso. Onde hoje nós aqui em Fortaleza, não falo só em Fortaleza, no Ceará inteiro. Eu sei porque eu visito, outras cidades, não só a região metropolitana, você vê cidades como Sobral, você vê Juazeiro, é incrível a crescente que teve ao longo desses anos no setor imobiliário, onde eu conheço diversos construtores que hoje chegam para mim: "Rapaz, eu não saio mais de Sobral, eu não saio mais, de Juazeiro". Então falando de cidades pequenas também, como um exemplo, Pacatuba, que é uma cidade que não tinha, você sabe que não tinha movimento de Não, nada, né. é. Cascavel, que não tinha, mas você entrava em Cascavel, não tinha nada, só praia e umas casinhas, né. E hoje você vê essas pequenas cidades e as grandes cidades também do interior e a capital, hoje em dia a gente está entre aí os tops, né. No Nordeste somos o primeiro hoje, onde Exatamente. já fomos o terceiro não tem muito tempo, hoje estamos em primeiro lugar, estamos aí, se eu não me engano, em E quinto no país, não é? nós somos em quarto no Quarto, país. olha aí, já deu mais Já estamos chegando para terceiro, mais um logo, logo. ponto, né. É. E o que é mais interessante é o déficit que tem de imóveis, né. E hoje Ainda continua, e ainda né, continua, porque ainda continua. eu acredito que, assim, é importante você ler os números, mas acima de tudo, a pessoa precisa ter coragem, né, porque você pode colocar a faca e o queijo na mão, mas se a pessoa não tiver coragem de pegar essa faca e cortar, não vai. Eu sempre vi pessoas reclamando da vida e outras pessoas em meio às Perfeito. oportunidades, por pensar diferente, as atitudes dessas pessoas eram diferentes. Sim, Então quando você via pandemia, por exemplo, eu não estava no mercado imobiliário, eu não sabia o que era uma matrícula nessa época ainda, enquanto você já tem 6 anos. 26 é bem anos, recente para você. da minha idade. É. Quase. Bem recente. Ó, então, eu sempre olhei isso, né, e sempre vão existir oportunidades, as pessoas até falam, tem uma frase que é bem antiga, né, que é: "Quem compra terra não erra", mas isso é uma visão de uma perspectiva positiva, né, Perfeito, da pessoa sempre estar olhando, analisando sim, eu sempre digo, né, quem compra terra sem analisar erra sim, você perfeito. precisa analisar, mas se você consegue ter esses parâmetros, estar próximo de pessoas, porque às vezes se você não tem um conhecimento, se você estiver perto de gente que está, é fato que você vai conseguir Perfeito. aprender, e muitas vezes aprender com o erro dos outros. Então, por exemplo, se eu for construir, é fato que eu vou estar perto do Elton, Hum. né, porque muitas vezes as pessoas: "Qual é o segredo?" O segredo é passar pelo que eu passei, né, Elton? Imagina quantas coisas você não passou na sua vida. Acho que é bem por aí mesmo. Você falou sobre uma palavra oportunidade, né? O mercado está em crescimento, a gente está vendo aí crescimento na construção, crescimento na área
área dos leilões, mas o que diferencia para vocês oportunidade de uma armadilha? Aquele rapaz, esse negócio aqui não vale a pena a gente colocar a mão, não vale a pena a gente investir, porque muita gente vai olhar a oportunidade pelo ganho fácil. O que faz de vocês alguém que analisa, coloca o pé, coloca os seus negócios no lugar e entende que aquilo é uma oportunidade e não uma armadilha? Se você quer conhecer mais sobre o mercado de leilões, aponte o seu celular para esse QR Code ou clique no link abaixo que um dos nossos assessores irá falar com você. Bom, eu vejo muito isso aí. Tudo na vida, eu acredito, não só na construção civil, mas em todos os negócios para investidor ou qualquer outra pessoa, a pessoa tem uma estratégia. Perfeito. Então, a pessoa que não tem uma estratégia, ela não estuda o mercado, ela facilmente cai em qualquer armadilha, né? Isso não é difícil de acontecer. Então, seja no mercado imobiliário, seja no mercado automotivo, seja no mercado de alimentos, de saúde, qualquer um, né? Porque o automotivo também está crescendo muito, o imobiliário. Então, a saúde, educação, eu conheço gente em todos os ramos. Mas Perfeito. se você não tem a estratégia correta, se você não estuda o mercado, né, você cai na armadilha, né? Esses dias eu estava até ouvindo uma entrevista, onde uma pessoa entrevistando o Pablo Marçal, ele disse: se tirarem tudo de você hoje, seu dinheiro, tua riqueza, tuas mansões, tudo, e deixar só o teu conhecimento, quanto tempo, com quanto tempo você faria 1 milhão? Ele, pô, 1 milhão? Em um dia. Tranquilo. Por quê? Porque ele tem estratégia já. Ele já Conhecimento. conhece, ele tem tudo, então ele consegue rápido. Depois eu vou até falar com ele, perguntar como é que consegue 1 milhão em um Eu também dia. quero, me indica. Passa esse podcast também. Então é isso. Muito bom, muito bom. É importante isso. Agora, para construção, todo mundo já está acostumado a ver que existe um processo de compra, né, de planejamento, de projeto, e aí até execução e depois é venda. Mas da área de leilão, algo que as pessoas ainda não conhecem, né, Ítalo? O que é uma oportunidade para quem compra e vende casas e imóveis de leilão? É só o desconto? Bom. O que é realmente que para o cara não cair na armadilha? Romeu, tem uma frase que é assim: o desconto atrai, mas é a análise que enriquece. Eu já vi oportunidades com 90% de desconto lá no site do leiloeiro, que eram oportunidades muito ruins, e eu vi oportunidades que no site do leiloeiro não tinha desconto nenhum e que era uma grande oportunidade, né? Perfeito. Então, vai tudo dessa questão do conhecimento, da sua análise. Tem vários pontos. O maior erro, eu acredito que uma pessoa, quando ela vai começar na construção no leilão, é achar que é simples, né? E principalmente, geralmente ele acha que é simples quando ele olha para alguém que já tem mais experiência, e quando você pega uma pessoa que é muito boa no que ela faz, quem tá de fora olhando, dá a se entender como se fosse fácil. Na verdade, não é que é fácil, é porque ele é muito bom. Ele construiu essa experiência muitas vezes. Se preparou, né, Se para isso. preparou. Então tenha bastante cuidado, uma certa humildade você tem que ter. Nada na vida é fácil, né? O mercado imobiliário, ele não é simples, não tem nada que seja simples que realmente dê dinheiro. Mas se você está disposto a aprender e está do lado de quem já sabe, pode ter certeza que você vai encurtar esse caminho para que você erre menos, claro, lucre mais. Então é mais uma questão de você analisar. Tem vários pontos que precisam ser analisados. Mas eu acho que a primeira coisa, se você entra no mercado de leilões com essa ideia, não, o desconto ele atrai, mas assim, eu preciso analisar se realmente aquela oportunidade faz sentido. Isso já é o primeiro passo para que você não erre. É muito isso mesmo, porque, como você falou, é a experiência, não é? Você tem que estar do lado de quem já tem experiência. Eu mesmo, hoje eu tenho já uma certa experiência, mas já caí em diversas armadilhas. A gente, quando é bem mais jovem e está no começo ali, entra com muito gás e acha que já sabe tudo. Perfeito. Então você acha que tem um diploma na mão, sei tudo, pô. Então eu já apanhei muito, né? A gente estava até conversando aqui em off e eu falando, eu passei já por diversos problemas, onde tive que vender carro, onde tive que começar tudo de novo, quebrei 2 vezes, e hoje isso não acontece mais, né? Porque hoje eu já entendo do mercado. Você tem que realmente entender do mercado. Ah, eu vou entrar no mercado de leilão imobiliário. Não entendo nada, mas vou Fatalmente entrar. vai ter um problema. Você com certeza, eu não estou dizendo que joga numa praia e quem vai. Que vai ter. Mas você vai ter.
né? Não é uma coisa improvável, é provável. É. Até você aprender e estar ali apto e seguindo a linha reta, você vai ainda passar por muitos obstáculos. Aproveitando que você está falando isso, Elton, o que que é mito e o que que é verdade na construção? Rapaz, tem lá alguém, um investidor, ele tem 1 milhão. Eu vou entrar na construção. O que que é mito e o que que é verdade? Ele entrando sem esse conhecimento, ele entrando apenas porque ele viu o amigo dele ganhou dinheiro. O que para você se tornou assim, rapaz, isso aqui é mito, isso aqui o pessoal fala muito na mídia, mas a realidade é outra. Olha, é muito aquela. Eu falo que é muito. O mito é muito você acreditar em pessoas que não têm a menor credibilidade, né? Ou ouvir aquele amigo que não entende de nada, mas ele sabe de tudo, mas não entende de nada, né? É aquela pessoa que tudo ela tem uma opinião para dar. Ah, entra no mercado que ele é muito bom, mas ele pega ali R$ 1 milhão e investe em uma incorporadora que ela não tem o menor planejamento, ela não tem a menor estratégia, ela constrói sem menor estudo de viabilidade. Então o cara vai e constrói um exemplo numa cidade, num local que não tem o menor poder de venda, onde ele faz ali com 1 milhão, ele chega a fazer o quê? Umas 6, 7 casas, né, de faixa 2. Uhum. E ele consegue vender 2. Ele dá um prazo ali, X para o investidor, para dar o retorno dele. Quando chega no prazo, não vendeu, vamos esperar mais 2 meses? Vamos esperar. Hoje, no meu caso, eu estou falando, eu trabalho com estratégia, onde a minha máquina de vendas, que são os corretores, eles têm que estar aqui. Perfeito. Eu tenho que estar aqui. Enquanto eu estou construindo, já tem que estar vendido. Então, hoje eu trabalho 100% com estratégia. Então, quando o investidor vem para mim, ele já vem certo que ele vai ter o retorno. Mas se ele não faz um estudo, se ele não estuda a incorporadora que ele vai trabalhar, ele vai colocar o investimento dele em qualquer lugar, com certeza também ele vai ter uma dor de cabeça. Como é que hoje você faz a sua análise para determinar que aquele produto que você vai construir, ele é melhor em tal bairro, em tal lugar? Como é que você faz hoje essa análise? Ele faz um estudo técnico na região, com os corretores da região também. Então, antes de eu começar a construir onde eu estou construindo, já construí em Eusébio, já construí em Fortaleza, né, já construí na Itaitinga, já construí no Aquiraz, na Caucaia. Então, em todo lugar que eu vou, eu faço um estudo primeiro com os corretores da região. Olha, aqui vende, esse lote, às vezes Você tem um método para eu isso? tenho um método, às vezes até é um loteamento, ele está um do lado do outro, mas esse daqui, por incrível que pareça, Não vai vender ou vai esse vender muito parece que bem. tem um gato enterrado em cabeça É, para é baixo, um desse gato jeito. preto, né? É, Enquanto esse daqui do lado é o que está flui. bombando. Então é esse aqui que eu vou. Perfeito. Você vai lá, faz um acordo com o loteador, acaba fazendo um bom acordo, um lote mais barato, onde você consegue. Então eu faço todo esse estudo primeiro para mim entrar. Cartório, eu faço um estudo com prefeitura, com cartório, Perfeito. porque não adianta também eu construir e eu não ter ali aquela máquina administrativa funcionando, onde muitos pecam também, muitos construtores pecam, eles constroem, mas não tem um estudo ali com a velocidade de cartório e velocidade de prefeitura. Perfeito. Então demora para sair um alvará, demora para sair um habite, demora para uma transmissão de terreno, uma verbação. Então, onde eu te dei um prazo de 4 meses, esse prazo vira 6, 7. Porque o cartório não manda a documentação. Como ele não manda a documentação, Você tem que prever todo esse tempo, tudo. Eu faço todo esse estudo antes de antes de embarcar. exatamente começar a executar a obra. Porque eu estou trabalhando ali muito com o meu capital, mas mais responsabilidade ainda quando eu estou trabalhando com capital de cliente, De de cliente. terceiro. Muito bom, muito bom. E Ítalo, quando a gente olha para leilões, existe um método também, ou simplesmente achei a oportunidade, vou lá e compro e arrematei aquilo lá, e como é que você faz hoje? Olha como a linguagem dos negócios é muito parecida, né? Então, Isso. quando eu vou começar no leilão, o leilão tem que começar da venda para a aquisição. Então, a primeira coisa é perguntar, será que vende? Perfeito. E tem várias coisas que você precisa, e a conversa com corretores, ela é fundamental. Eu vejo que muitas vezes as pessoas desvalorizam o corretor. E eu digo, não, cara, o corretor é meu braço, é onde realmente a operação do leilão ela é bem sucedida, é na venda.
todo mundo fala, e eu vejo muitos conteúdos onde as pessoas falam: "Comprei com 50%, comprei com 60, 70", mas poucas pessoas falam de venda. Perfeito, Poucas pessoas, exatamente. né. Se você comprou um imóvel com 70% de desconto e não vende, você não economizou 70, você gastou 30. Isso é Exato. importante. Essa conta tem que ser bem feita, É. né. Então, por exemplo, deixa eu colocar uma situação aqui como é importante você conversar com o corretor. Existem situações onde o imóvel ele aceita financiamento e a Caixa Econômica no leilão, imagina, você compra algo por metade do valor de mercado, e se ele aceita financiamento, basta você dar 5% de entrada. É maravilhoso, é lindo e todo mundo divulga isso. Agora, por exemplo, aqui na região do Ceará, tem regiões que muitas vezes a Caixa vende financiado, o investidor vai lá e compra. Só que na hora que ele finaliza a operação, reforma, e ele vai vender, e muitas vezes ele vai vender faixa 2 financiado para a pessoa que vai comprar, aquele imóvel ele não é aceito como garantia. É uma pegadinha, hein? Por quê? É óbvio para a pessoa, "Pô, se eu comprei financiado, é claro que eu vou vender financiado", Perfeito, né, assim, porque é uma muito região, bem por lembrado. exemplo, que o lençol freático é alto e a Caixa Perfeito. não aceita. Olha só, e como é que você vai saber disso? Não tem literatura com isso? É algo interno da Caixa? Como é que você descobre? Simples, tendo a humildade para conversar com o corretor, Uma porque ele experiência, tem. trocar Não é o Zap, não é o Viva Real. Quem sabe a realidade do local é o corretor de imóveis. é muito bom, muito bom. E isso é algo importante, ó, nós estamos falando aqui com 2 especialistas, pessoas que trabalham em seus devidos nichos de mercado, em leilões ou construções, mas não fazem a coisa por acaso, né, estudam, vê a oportunidade, realmente coloca o pé coloca, na planilha, né, os gastos, vale a pena ou não vale a pena. É por isso que nós temos esse canal para que você possa entender um pouco mais sobre esse mercado e não se aventure nas oportunidades que tem hoje, né. Acho que é importante para a gente, quando a gente traz vocês aqui, é para trazer essa clareza para o nosso público. "Ei, se você tem recursos, vale a pena investir, mas invista com segurança, invista com cuidado, né, procure pessoas que já passou por uma jornada, pessoas que já caminhou, já sabe ao quando quebrou, como quebrou, ou teve os prejuízos ou não, né. Então é importante para a gente e estar trazendo vocês aqui para que o nosso público entenda que não é porque você tem um recurso que você pode colocar em qualquer lugar, vale a pena a gente pensar e estudar melhor, né. É. E dando só um complemento aqui, que você falou, eu lembrei até a gente vai conversando e acabei lembrando aqui de um cliente, de um investidor, que ele não investiu na minha incorporação. Ele me chamou para construir, umas casas para ele, 10 casas, numa região da Caucaia, onde, que a gente estava falando sobre corretores, e tem, profissionais e profissionais. Então o que aconteceu? Ele me chamou para construir, conversou comigo, fechamos o negócio e eu fui lá visitar o terreno. Quando eu cheguei ao terreno, que ele tinha me passado a localização, eu liguei para esse cara: "Tem certeza que é esse? Esse terreno aqui tu vai ter um gasto de aterro aqui imenso. Só de aterro, só aterro, ele gastou R$ 70.000. Não pensou numa topografia, não fez um Não, não estudo fez de nada. solo, apenas foi lá e Não, comprou. foi, comprou porque achou uma oportunidade, barato, né. Fiz o aterro, ele disse: Vale a pena construir?" "Ah, pelo valor que você comprou, vale a pena, vamos lá." Aterramos, tal, beleza. Pedi ele a documentação para dar entrada na prefeitura. "Não, eu tenho aqui também o meu despachante, o meu profissional para fazer isso. Vai construindo." Eu disse: "Mas sem licença, sem alvará, sem nada." Ele: "Vai construindo desde que o resto eu resolvo. Teu papel é construir." Show, vamos lá, né. Comecei a construir. Quando eu estava com 1 mês de obra, veio a notícia, depois que ele já tinha colocado ali, dentro da obra, com aterro, com tudo, mais de R$ 300.000. Veio a notícia que as licenças não saía, o alvará não saía, porque aquilo ali era uma área ambiental. O Ah, rapaz. corretor sabia, vendeu mesmo assim, sabendo do empreendimento que ele ia fazer. Cara, foi uma facada que ele recebeu, né. Quando ele me falou isso: Prejuízo, amigo, prejuízo. o máximo que eu posso fazer aqui é recolher meu material e levar uma pessoa embora. Desculpa, eu não posso fazer nada, né." E ele disse: "E agora, o que é que eu faço?" Cara, aí é papo para advogado. Tu tem que Exato. conversar com o corretor e É, resolver essa situação. Como eu te chamei, para me fazer toda essa parte aí, que eu ia entrar com documentação na prefeitura e tudo,
eu ia descobrir isso antes de construir. Com certeza. Uhum. Como você disse que tinha seus profissionais, o prejuízo foi maior, poderia ter sido menor. Então, quer dizer, até essa busca do corretor Tem que ser também tem que ser importante. importante. Você Alguém é, detém o conhecimento da região, que porque detém o senão, né? conhecimento da região e que seja honesto, né, que, em todos os mercados, não só no imobiliário, mas em todos os mercados, você tem que procurar o profissional, ter referências dele, saber se realmente aquilo ali você está sentando com um profissional gabaritado e honesto, senão de toda forma você vai ter problema. Perfeito. Para você, do que hoje, numa obra, o que é que torna ela mais caro e o que é mais rentável numa obra para você? Como construtor, vale a pena construir ainda? Vale, vale sim. Você tendo um bom planejamento, você tendo um bom planejamento, retorno a falar em estratégia, Certo, tá? Tendo um bom planejamento estratégico, você consegue fazer a sua margem realmente ela bate. Hoje a minha margem, ela chega exatamente da forma que eu planejo. Então, eu estudo tudo antes de fazer. Hoje eu tenho eu até estava falando, eu consegui fazer do meu formato de construção como se fosse um formato industrial. perfeito. Eu industrializei o meu formato de construir. Você deixou o processo redondo. É um processo totalmente redondo. Então, eu tenho uma equipe que faz o início da obra, que faz ali, toda a parte de radier, aí vem o outro para alvenaria, vem outra para a parte de gesso, vem outra para acabamento, que é cerâmica, até chegar na pintura e entrega. Então, esse processo ele tem que ser redondo, Perfeito, tá. E eu vi falando, o dono é que engorda o gado, o olho do dono, né. Então eu sou aquela exatamente, pessoa que tá lá todo dia. perfeito. Então tem até colegas que falam: "Não, não precisa tu ir todo dia". Cara, eu preciso. Se eu não for, ninguém vai, né. Então eu tenho que estar lá vendo a coisa acontecer. E é quando você está que você vê o que precisa ser corrigido, né. Eu Exato. costumo nas minhas obras também, é exatamente no momento em que eu circulo pelas obras que eu vejo as oportunidades. Porque é muito fácil a gente colocar alguém para gerenciar, mas quando você está, você vê assim: "Rapaz, esse custo eu não precisava ter, porque aqui tem um desperdício, esse processo não é um processo, alencado, não é um processo ajustado, então é hora de ajustar". Essa visão a gente precisa ter de como construtor, como investidor, né, porque talvez seja muito fácil para muitas pessoas achar que ganhar dinheiro coloquei meu dinheiro em tal lugar, em tal construção ou em tal leilão e vou ter o retorno. Na verdade não é bem assim, né, existe um trabalho, existe um método, tudo para a coisa acontecer conforme aquilo que você falou: "Olha, aquilo que eu planejo retorna para mim", né. Isso. E investir também em tudo, né. Hoje, atualmente no meu negócio, como eu estou trabalhando com recurso também de investidores, eu estou investindo em tecnologia. Perfeito? Então eu estou com um sistema de governança que está sendo entregue agora esses próximos dias, onde em tempo real, tanto eu quanto meus investidores vai estar vendo a obra acontecendo, porque eu vou colocar câmeras Isso. 360, É, onde todo mundo vai estar vendo. Isso é muito importante, porque além de eu dar segurança para você que é investidor, eu vou estar dando segurança para mim também. Porque por mais que eu não passe o dia inteiro no meu canteiro de obras, eu posso estar em casa num basta domingo, abrir seu celular, abrir você está acompanhando a tua estou obra. acompanhando. Perfeito? Esse é o Então eu vou processo. acompanhar tanto a minha obra, eu vou acompanhar o meu material que está ali guardado, se ele está todo ok, se está tudo direitinho. Então quer dizer, não é só chegar e botar o peão e fazer. Você tem que investir também em tecnologia, Bom, que hoje em dia a IA está aí para ajudar, é, né. Dentro desse sistema que eu estou colocando na minha empresa, a a IA, o programador falou que a IA vai falar até se a parede ela está no prumo, alinhada, alinhada no prumo. exatamente no prumo. Hã, Eu achei isso extremamente interessante. O cara é certeza, ele é absolutamente certeza. provavelmente. A IA vai dizer: "Olha, essa parede ela está 5 centímetros fora do esquadro", né. Cara, isso aí nem a gente a olho nu consegue, né. Então, tudo isso aí a tecnologia está chegando, e a gente tem que entrar nesse nicho também para fazer o negócio da gente alavancar. E a margem de lucro subir. Perfeito. É muito interessante o que você fala, Elton, porque assim, desde pequeno eu sempre escutei a história, né? É o olho do dono que engorda o gado. E hoje existe uma frase
de pessoas que vendem uma facilidade, muitas vezes na internet, que é assim: "Saia do operacional". Claro, não faz sentido você ir preparar uma massa, hoje não faz. Mas se você não estiver ali, vendo como está sendo esse preparo, orientando, treinando líderes para essa situação, não Nós vai. precisamos entender, É, nós não vamos executar. Eu acho que eu entendo bem isso, Edu, nós precisamos entender o processo, como ele acontece, alguém vai executar. Você vai ser um bom gestor é aquele que sabe o processo e cobra das pessoas que façam o melhor processo acontecer. Então a casa é um processo, né. E você está desenhando muito bem, é um processo que você vem desenhando, desenhando como executar em maior escala, né, em sim. menor tempo, esse é um processo. Agora é um pouco diferente do leilão, né. O leilão é algo eu queria que você falasse: "Rapaz, o que que você vê no leilão que o investidor não vê?" Porque é totalmente aleatório. Você pega um terreno, você constrói, executa, você pega a mão de obra, executa a obra e finaliza, na venda para o cliente final. Agora, como é aquilo que você vê que o investidor normalmente: "Rapaz, eu não estou vendo oportunidade aqui", ou qualquer pessoa que queira entender mais, como é que você vê essa oportunidade e quais é o processo que você faz para acontecer desde o início de ser estudado, arrematado, até o final que você revendeu o imóvel. Né. Tem muita gente que um dos erros de quem vai começar a investir no mercado de leilões é assim: se é um bairro onde ele não moraria, então não é uma boa oportunidade. Então, por exemplo, às vezes eu pego muitos investidores que são aqui, moram aqui no Meireles, na Aldeota, eles falam assim: "Poxa, mas você vai comprar uma casa em Horizonte? Você vai comprar uma casa em Maracanaú?" E eu: "Claro, lá tem muito negócio". "Mas será que é legal?" Porque talvez para você morar eu super entendo, mas tem pessoas que Perfeito. querem morar ali, então você precisa Mas entender, essa demanda. E uma coisa que eu entendi no leilão é o seguinte: quanto mais feio e bagunçado é o anúncio, ali se esconde as melhores oportunidades. Geralmente, a pessoa ela vai começar a investir, ela quer muito apartamento, e apartamento, claro, é tudo mais simples, né, nós temos muitos apartamentos, por exemplo, hoje, eu estava num apartamento que ele nunca foi habitado. Imagina você comprar um apartamento que nunca ninguém morou lá. Então, mas por que que isso acontece? Acontece porque a pessoa quando ela vai fazer a compra dela, ela compra na planta, o apartamento, e ali ela tem uma entrada, muitas vezes ela não tem o dinheiro da entrada, ela parcela com a construtora essa entrada e tem um financiamento bancário. Quando ele passa por algum desafio financeiro, acaba que ele deixa de pagar a entrada e deixa de pagar também o financiamento. E aí quando o condomínio ele é constituído, a construtora ela só entrega a chave se tiver em dias. Como a pessoa está em débito tanto com a construtora como com a Caixa Econômica leva esse imóvel para leilão, por exemplo, e o investidor, quando ele vai lá, ele consegue comprar esse imóvel sem nunca ter sido habitado. E o legal, existe sinais para quem já tem experiência de na própria matrícula, sem nem pisar no imóvel, você conseguir identificar que esse imóvel nunca foi habitado. perfeito, perfeito. Agora conta um negócio, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou numa compra de uma casa? Por exemplo, esse aí, bacana que você falou, nunca foi habitado. Mas em uma situação mais difícil que você teve que enfrentar na compra de leilão, e que você fala assim: "Rapaz, isso parece impossível", aos olhos dos outros vai ser impossível, e você realizou o trabalho, o seu processo e conseguiu arrematar, de pegar o imóvel, reformar, se foi o caso ou não. Conte pra gente uma história dessa. Bom, foi uma casa, no leilão muitas vezes você não consegue entrar, você faz aquela análise no local, né, você fala olhando ali para a casa na frente, mas muitas vezes a pessoa que está ali perdendo, às vezes está abalada emocionalmente, ela não deixa você entrar. E aí eu cheguei numa casa, olhei, pô, legal, já tinha comprado 2 casas na mesma rua, já estava no processo de venda, então maravilha. Comprei, arrematei, tratamos a desocupação foi 20 dias de forma amigável. Quando eu entro na casa, que eu vou lá atrás, tinha uma outra construção que a pessoa fez, que são as melhorias que na verdade muitas vezes se tornam piorias, É, que estava a laje estava tudo quebrado, tudo que a gente teve que demolir porque senão, quando você fosse vender, a Caixa não aceitava como garantia pelo modelo construtivo, que na verdade não tinha modelo construtivo, perfeito. entendeu? Então foi um problema. Imagina você, ele fez uma escada, né, escada mesmo,
e tinha uns 2, 3 compartimentos em cima lá, pra você ter que Você demolir. tem que não tá na matrícula, ele nem registrou, não Cara, quando eu averbou. olhei, É. eu passei um dia pra poder falar com a cliente, eu fiquei absorvendo aquilo ali. Cheguei em casa com vontade assim, eu disse assim, cheguei pra minha esposa, disse assim: "Tô precisando das suas orações". Tô na cilada Porque de a gente é, faz toda uma estimativa de valor baseado na experiência de reforma, tudo. sim, Era uma operação financiada, no dia que ele deu apenas 5% de entrada, então já ia dar uma margem maravilhosa, e quando você vê ali aquela estimativa, isso me dói muito. A questão dos princípios, eu gosto muito de cumprir aquilo que eu falo, né. Então, por exemplo, se eu fiz toda aquela análise, cara, tem que bater isso aqui, perfeito. né. E quando vai fora, por mais que ali não dava para eu poder ter essa antecipação, mas é um negócio que eu me né, pega muito comigo, Dá mas a aquela gente coisa fez ruim, né? acontecer, né, vai dar um lucro, acho que vai dar um lucro e tá em processo de venda a casa, então vai dar um lucro em torno ali de seus 30% líquido, né, em menos de 12 meses, Excelente, e né. só para você entender, e é porque teve um custo mais elevado com reforma, imagina antes quando é que não seria, Uhum. entendeu? E a gente já tá no processo de venda lá, e quem olha: "Nossa, essa casa é bonita", eu peguei assim, porque você não viu Como o é? mutante Passou. que tinha aqui antes, mas deu tudo certo. Perfeito, perfeito. O Ítalo tem essa história. Você como construtor, por exemplo, uma das coisas que nós como os construtores é você tentar não, é entregar o teu produto da melhor maneira possível, né, para que o cliente, quando ele entre naquela casa, ele fica satisfeito. Mas acontece de ter cliente que dá trabalho, porque não gostou do piso, não gostou de um acabamento, não gostou de uma coisa. Conta pra gente, assim, ó, o pior cliente que você já pegou, que deu trabalho, porque a tua Mas casa que você fez, que parecia maravilhosa, ela não se encantou. mas eu vou puxar aqui na cabeça aqui a lista, sabe, ver É, né? qual qual que eu boto Quantos? na fila aqui para contar a história dele. Mas eu tenho um especial que esse cidadão, ele ficou na história, sabe, daqui das minhas lembranças. Ele fiz toda a casa dele, o projeto veio da mão dele, do arquiteto que ele com ele projetou o imóvel, eu só fiz a construção. Então, toda a construção, tranquila, mas dos 50%, feito até o final, que é que ele já inicia o processo de acabamento, né, ele começou a tirar o meu sono, sabe. E ali dos 80% até os 100% ele, na verdade, ele começou a virar um pesadelo. E nada que eu fazia ficava bom. Então, eu ficava a minha margem de lucro foi embora, né, eu acabei tendo nem empatou, eu tive foi um prejuízo, mas eu tive que aquela história, você tem que terminar, porque é o seu nome que está ali, né, lá fora na placa da obra estava o meu nome. Então eu tinha que, mesmo sabendo que ia ter prejuízo, terminar. Mas ele ficou na história que tudo que eu fazia ele não gostava, ele chegava, num dia eu fazia o serviço, colocava todo o porcelanato ali, e 2 semanas depois, quando ele chegava, ele dizia: "Eu não gostei desse porcelanato". Disse: "Amigo, você escolheu, eu te dei aqui o catálogo pra você escolher". "Não, mas não tá igual na foto". "Não, mas eu pedi para você ir lá na loja e ver se Sim. realmente batia". "Não, mas eu não quero, pode arrancar tudo". Disse: "Não, amigo, aí fica Aí não dá, aí não dá. não dá", mas acabei tirando, ele pagou para colocar novamente. Então, quer dizer, esse retrabalho, às vezes você diz: "Não, mas ele vai pagar", mas o retrabalho, você tirar aquilo ali que você fez, que você passou ali, quebrou a cabeça para deixar tudo bonitinho, e refazer é uma coisa muito ela mexe um pouco com os nervos ali, né. Muito bom. Então depois que eu terminei tudo, entreguei a casa, tudo ok, tudo certinho, e ele foi morar. Eu sempre postava as minhas obras, no Instagram da empresa. Foi assim que ele me conheceu, né. Conheceu, visitou uma casa minha, de médio alto padrão, gostou, conheceu o proprietário da casa, que falou muito bem da construção e da construtora, e assim eu peguei ele como cliente, do mesmo formato eu fiz com a casa dele. Quando ele viu as fotos da minha casa no Instagram, ele disse: "Tire agora". Porque se eu ver amanhã as minhas fotos, eu vou lhe processar. Disse: "Amigo,
mas não está mostrando o teu rosto, nada. Não, mas eu quero É a que você minha casa. tire, é a minha É, casa. minha casa. Eu disse, amiga, eu vou tirar as fotos do Instagram, do meu acervo, vou esquecer seu nome. Que um Tá dia tudo eu bem. fiz essa casa E para tá você. tudo bem. E, rapaz, esse cara ficou na... Teve outros, mas esse aqui ficou na história porque ele foi, assim, acho que foi um ser humano que veio para atrapalhar ali A o direção. direcionamento, né, da É, vida da gente, que né, aparece as pessoas, né? vai sempre ter, né? Nós vamos encontrar o investidor que ele quer o dinheiro logo, ele colocou na tua confiança, ele vai ficar em cima para devolver esse dinheiro, porque ele não entende o processo, ou é o cliente que comprou aquela casa que você fez e de repente começa a achar alguma dificuldade. É o processo do mercado, né? Onde vocês falaram sobre a questão de honestidade, né, que é fundamental. É um mercado que precisamos de ter pessoas honestas aqui, que entregue para o cliente aquilo que realmente está oferecendo, aquilo que tem oferecido, tanto para leilões como para as construções. Mas eu queria fazer uma simulação agora com vocês aqui. E aí é algo muito simples. Eu imagino que o nosso ouvinte está ali ouvindo, ele está pensando, ele fala: rapaz, eu tenho aqui R$ 100.000. O que que eu faço? Vou comprar algo de leilão ou eu vou construir? Eu queria. Nós vamos chegar aí até o meio milhão, mas com 100 mil, o que que um investidor faria contigo hoje? Hoje, com 100 mil, ele consegue, ele não consegue comprar uma cota da minha casa, mas ele chega bem perto. Ele teria que complementar com mais Ele 35 poderia mil. ser um terrenista, comprar um terreno e entrar como terrenista com você? É, o terrenista ele pode entrar, porque como eu falei para você, eu estudo o mercado. Então hoje aparecem muitas propostas de terrenistas. Perfeito. Ah, eu tenho um terreno aqui para fazer 10 casas. Eu entro como terrenista, amigo, mas a tua região eu não Não, estudei, a tua cidade eu não tenho o cartório na minha mão, comigo, eu perfeito, não tenho a perfeito. prefeitura. Isso vai acabar não dando certo porque eu trabalho com dinheiro de investidores. Então eu gosto muito eu brinco que eu digo que eu gosto muito de jogar no meu gramado. Perfeito. Eu não gosto muito de jogar no gramado do outro, porque vai acabar que eu jogo com a bola de alguém e ele toma a bola em uma hora ou outra, Então, né? daqui a pouco a gente faz com valor maior. Com 100 mil, o que que eu faria com leilão? Vou dar duas opções. Ele pode fazer uma oportunidade à vista, ele não vai conseguir aqui em Fortaleza, porque 100 mil tem que englobar todos os custos, Certo. reforma, documentação, mas ele consegue na região metropolitana, sim, ele consegue comprar oportunidade. Se for à vista, vamos falar aí com entre 25 a 30% de lucro líquido. Eu gosto de trabalhar com 12 meses desse retorno, mas a média hoje gira em torno de 8 meses. Certo. Ou ele pode pegar esses 100 mil e comprar duas oportunidades financiadas, né? E aí, como financiado, dando apenas 5% de entrada, fazendo a compra, por exemplo, pela Caixa Econômica, você consegue ter uma rentabilidade aí mais elevada, em torno de 40, 45%. E aí, por exemplo, você já visto, ele teria 130 na mão no final da operação, seja duas financiadas, conseguiria ter 140. Perfeito, ó, tá vendo? Olha a dica, nós já temos aí, ó, dica de leilão, tem 100 mil, você já tem uma dica. Agora, vamos aumentar esse ticket aí para 300 mil. Ah, Pois 300 agora, mil, aí a história é outra. Com 300 mil você consegue fazer duas casas, onde a tua margem aí, ela vai... E estamos falando de 12 meses, né? Sim. Falando aí em 12 meses, com 300 mil você consegue fazer 3 ciclos dentro de um ano. Então, vamos colocar aí que você consegue, a cada duas casas, em 3 ciclos, você faz 6 casas por ano. Cada casa você tem uma margem aí de 12,5%, tá? Cada casa. Então, a gente chega no ano aí, você vai chegar aí com a margem de 37,5%, que é muito bom. no Dentro final de do 12 meses, final de 12 meses, final de 37,5%. 12 meses, 37%. Procura algum lugar que faz isso aí. 300 mil para leilão, como é que faz? 300 mil para leilão. Acredito que a mesma ideia, né? Você vai pegar, por exemplo, já pode pegar três oportunidades à vista, né? E aí você consegue ter essa mesma margem. Então, você aconselha, se você tem 300 mil, pegar, por exemplo, uma oportunidade de 300, eu sempre busco uma segurança. Se você diversifica esse investimento, então se você pega, por exemplo, três regiões, ou então dois apartamentos já aqui na capital, né, que o custo total gira em torno de 130, 140 mil reais, aí você consegue pegar em dois locais distintos, porque às vezes enquanto um dura mais 1, 2 meses para poder vender, o outro talvez já foi vendido. E aí você consegue ter o retorno mais rápido.
da Perfeito. operação. Bacana, tá vendo? Então, oportunidade nós temos no mercado imobiliário. Dá para trabalhar com leilões, com o recurso que você tem, dá para alavancar, segundo o Ítalo aqui, com o recurso que você tem, você pode entrar na área de construções aí com engenheiros, com construtoras idôneas, então vale a pena, né? Vale demais. Construir ou leilão ainda vale a pena aqui em Fortaleza? Vale muito a pena, né? Tanto Fortaleza como a própria região ao entorno. Perfeito, perfeito. Nós falamos muito aí desse mercado que cresceu bastante e de 2025 para cá e está crescendo. Nós já falamos de que Fortaleza tem se destacado no mercado nacional. Para você, o que qual é a perspectiva daqui para frente no mercado imobiliário? O que você vê? Hoje você disse assim: "Eu estou nadando no mar azul", na cidade que você está construindo. Como é que você vê? Você vai ver mais investidores entrando, mais pessoas querendo conhecer mais, ou somente nós vamos atender ao público que está ao público final para a compra da casa? Como é que você entende isso hoje? Hoje, cada vez está crescendo mais. Então, na verdade, a cultura do brasileiro está crescendo muito para o investidor imobiliário, não é? Sim. Então, hoje em dia, o brasileiro ele está vendo muito isso. E a cada vez que o investimento está entrando, que os investidores estão ali aportando mais, e vendo que as margens estão cada vez melhores, temos mais compradores, porque é o que eu vivo dizendo. Hoje uma pessoa, um adolescente que tem hoje 15 anos, daqui a 10 anos ele tem 25. Ele quer casa. Ele quer casa, Ele vai casar, ele quer ele vai casa. casar. Então hoje quem tem 20 anos, daqui a 5 anos tem 25, que a média é essa, né, a partir dos 25 anos você já Está está se ali preparando pelo se menos. preparando para comprar. É a faixa etária mais ou menos que eu vendo minhas casas, entre ali seus 25 e 35 anos. Então hoje, eu não falo só na minha região, mas amigos meus, construtores de outras regiões, estão todos falando a mesma coisa. Eu estou vendendo as minhas casas na construção. Ninguém chega e diz: construí e estou aqui com um déficit de 2, 3 meses, 4 meses ainda não vendi. Isso acontece em outro padrão, né? Já o padrão médio-alto ele está sofrendo esse problema aí, que a gente hoje está vendo que o mercado ele está para o padrão econômico, que é o padrão de entrada, ali o faixa 2, ou você compra ali um imóvel até, você está no mercado, você sabe disso, até 260, 300 mil no máximo, você consegue comprar, você consegue comprador, ou o padrão altíssimo, padrão alto, 15 milhões, 10 milhões, para isso aí também tem um mercado Muito forte. muito bom mesmo. Mas o médio alto ele ficou aqui, ele está meio imprensadinho, tá? Então, para você que é investidor, ou você entra aqui no padrão econômico, ou você vai no Nas padrão extremidades. nas extremidades, né? Eh, Tem investidores que chegam para mim: "Ah, mas eu queria investir eu pegar meu 1 milhão aqui e investir numa casa de médio alto padrão. Você recomenda?" Não, eu não recomendo, mas como, o dinheiro é seu, né, procure buscar aí, conhecer mais o mercado e você vai acabar voltando para mim sozinho, com as suas próprias pernas. Perfeito, Isso sempre acontece. perfeito, E o legal, né, Elton, eu sempre aconselho, até devido à questão da liquidez, começar pelo popular, perfeito. né, para a pessoa poder sentir, porque a ansiedade no negócio ela é muito ruim, às vezes a pessoa toma decisões erradas, então às vezes fazer uma primeira operação, faz uma, 2 casas, sente como é o povo, vê ali um pouquinho e depois se tem a vontade e se tem capital de ir para o padrão mais elevado, vai. Mas primeiro sente um pouco, passa por essa emoção, né, de ver ali o sol tá rendo, depois se construindo, vendendo, como é que faz essa operação, e ele vai pensando como Perfeito. funciona. Ó, nós temos um problema no Brasil, e aí eu gostaria de ouvir de vocês. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Então, quanto você constrói, mais casa no mercado vai ter pessoas absorvendo. Por outro lado, nós temos também uma inadimplência muito grande. Quanto maior a inadimplência, vai gerar mais imóveis de leilão, os imóveis aí de banco, né, os alienados. Como é que vocês entendem isso no mercado? Eu vou continuar construindo, mesmo com os juros altos que tá tendo, principalmente para você, Ítalo, que recebe esses imóveis que é de
A causa é inadimplência. Como você vê isso? Vai aumentar os próximos anos, o leilão? Vai diminuir? O mercado de construção vai conseguir atender esse déficit ou não? Como que você vê essa questão? Bom, a tendência é aumentar, e você vai entender por quê. Quando os juros ele é alto, o padrão de vida, muitas vezes a parcela ela não aumenta, mas todas as coisas estão envolvidas para a pessoa poder viver, seja uma escola, seja gasolina, seja alimentação, essa taxa de juros ela faz com que o preço das coisas aumentem, então a vida da pessoa vai apertando, essa é a realidade. E aí acaba que chega um momento que ela não consegue mais pagar. E claro, eu acredito que é um pouco de inércia, a pessoa viu que tá apertando, procura outra forma de ganhar dinheiro, cara. Vai vender alguma coisa, é isso aí. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Perfeito. Então a tendência é aumentar o número de imóveis realmente para leilão. E muitas pessoas às vezes falam assim: "Pô, como é que você fica feliz, tirando as pessoas da casa?" Porque tem a questão da desocupação. E a pessoa ela não consegue entender que o arrematante, o investidor, ele vem para dar uma saúde financeira para o mercado imobiliário. Por quê? Se não existisse a figura do arrematante, o banco não teria o retorno daquele investimento. Hoje a taxa de juros imobiliária, ela chega a ser mais baixa do que a Selic, Sim. entendeu? É o mais baixo, é o crédito mais É. barato que existe, mesmo os bancos privados. Não tô nem falando Minha Casa Minha Vida. Se for Minha Casa Minha Vida, por exemplo, faixa 1 e faixa 2 é mais baixo do que os juros americanos, Se eu não me engano, tá 8,7, não tá? Os juros vai a partir de obrigatórios. 4, né? A partir de 4 aí vai depender ali da faixa, Das tabelas, né? das tabelas. Mas se não existisse a figura do arrematante, porque o que é que o arrematante faz? O banco teve naquele momento não teve o retorno, o arrematante vai ali e compra, então ele aquele capital muitas vezes, que a maioria dos imóveis hoje de leilão são à vista, então ele entra aquele capital para o banco e o banco, ele não trabalha com imóvel, ele trabalha com dinheiro. Imóvel na carteira do banco entra como um passivo, não é bom para o banco isso aí. Por isso que o arrematante vem. Então e a ideia é o quê? Comprar barato, fazer uma reforma e vende para uma outra pessoa, né, em condições ali, muitas vezes, o investidor, para poder facilitar aquela venda, ele consegue vender, por exemplo, imóvel dando como uma premiação a documentação do imóvel, Sim. certo? É uma estratégia, ele tem Uhum. margem para isso, é uma estratégia, ajuda às vezes aquela pessoa, né, o dinheiro só dá para entrada, não tem ali o dinheiro da documentação, e isso vai movimentando, é mais um financiamento para o banco, e aí o mercado ele vai, rodando, vai Perfeito, caminhando, né. perfeito. Então, quando a gente fala de margem, então, aí eu vou entrar um pouquinho, né, no trabalho de vocês, e quem está nos ouvindo, ele está pensando: "Eu, se eu tenho recurso, qual a minha margem?". Para leilão, qual é a média hoje que você trabalha hoje em um imóvel de leilão, que você faz todo o trabalho, qual é a média de retorno para o seu investidor? Imóveis populares, pelo menos 25%, a estimativa de 25% de lucro líquido em 12 meses. 25%. É. E, na É, construção, se for Minha Casa Minha Vida ainda, né? no meu caso aqui, ele tem a cada ciclo, que são 4 meses, né? De 4 em 4 meses, ele tem uma margem de 12,5%. Então, chegando aí a gerar 37,5 ao ano, né? 12 Perfeito, vezes. perfeito. Hoje é o que a gente tá trabalhando atualmente. E tá, o investidor, é como eu estava brincando, o céu tá azul e limpo, né? Tem uma coisa nos leilões que aí é um benefício, né, que é o seguinte, por exemplo, o dinheiro ele tem valor no tempo. É, Então, por exemplo, tem um cliente que a gente fez uma operação em 7 meses para ele, a estimativa estava dando 30% em 12, nós conseguimos vender em 7 para ele, até num valor um pouco mais elevado do que a gente tinha colocado. A TIR dele ao ano deu 110%, bom, né, porque quando finaliza a gente passa essa, então tem isso também, porque conseguiu vender mais rápido, eu coloco 12 meses para dar uma margem ali de tempo, fôlego, mas quando você vende 9 meses, 8 meses, 7 meses, né, essa rentabilidade ela sobe bastante. perfeito. Como você sabe, eu também trabalho com os leilões, as compras de imóveis de leilão, muitos para mim, para alguns amigos, e também as construções. Mas olha só, eu tive uma experiência, eu comprei um imóvel lá aqui na região metropolitana, em Pacajus, né, e quando eu comprei, eu vi a oportunidade, porque estava muito abaixo do mercado. Mas quando eu pedi uma avaliação,
né, quando a gente vai vender, você pede avaliação, só para a gente trazer clareza. Quando você vai vender um imóvel, você vai vender pelo banco, o engenheiro do banco ele vai avaliar aquele imóvel, se está dentro do mercado. E aí, surpresa minha é que ele avaliou mais baixo, um pouco mais baixo do que eu estava imaginando, daquilo que era da minha expectativa. Então, como era a minha estratégia? Foi manter por um ano. Eu aluguei por um ano o imóvel. E depois de um ano, eu fiz o contrato por um ano, depois de um ano, eu coloquei ele à venda. Então, o que ele fez a avaliação lá atrás, um ano, né, por um valor menor do que eu esperava, um ano depois, superou as expectativas. Então, o valor que eu coloquei, o retorno era na época, tipo, era 40% e para mim ainda não era legal. Quando eu vendi o imóvel, a gente recuperou 72%. Então, assim, existem as estratégias, né. Então a gente tem que ter calma, saber como fazer, né. Fora que se você, por exemplo, o imóvel quando ele está alugado, hoje a média no Brasil é em torno de 0,5% sobre o valor de mercado. Só que se você compra esse imóvel com 60%, 70% de Pois é. desconto, a sua rentabilidade dentro de um residencial consegue chegar ali 1%, por exemplo, sobre o seu capital aplicado, porque não é porque você comprou mais barato que o aluguel vai ser mais barato. Não, o aluguel vai continuar sendo sobre o valor de mercado. Então você teve essa rentabilidade durante um ano e depois ainda teve a venda. Então acaba que foi um duplo ganho. É, não é. Muito bom, muito bom. Eu fiz uma coisa muito parecida com a sua. Hã. Foi muito parecido mesmo. Eu deixei o imóvel alugado por um tempo, porque é a mesma coisa, avaliação muito baixa. Para mim não tem sentido. Eu não tinha comprado. No meu caso, foi uma dívida que foi paga com o imóvel. Perfeito. E eu disse: não tem sentido eu vender esse imóvel agora. Eu não vou nem. Eu vou acabar empatando aqui, eu chegando até a perder dinheiro. Deixei alugado por um pouco mais de um ano. Quando veio a segunda avaliação, também superou as minhas expectativas. Eu nem esperava aquilo. Isso agora vai. Então, o mercado, ele funciona, ele oscila Ele é muito. volátil, né, o mercado é volátil, então a gente tem que entender bem, e você que está em casa, é saber que quando nós estamos aqui com os especialistas, a gente está trazendo essa informação e eles estão trazendo, assim, coisas do dia a dia. É entender que, assim, o mercado ele é volátil, vai ter época que a expectativa não dá certo, então a gente tem que ter calma, porque uma das coisas que o Ítalo falou logo no começo, não foi, Ítalo? Que um bem, o imóvel, é algo concreto, real, não é uma ação, não coloquei no banco que ainda vou ver se aquele dinheiro está lá. Tá ali, ele não vai depreciar, ao contrário de um carro, né, que deprecia, o imóvel não. A tendência do imóvel é sempre, ano após ano, ele ser reajustado, né, tanto atendendo aí o mercado imobiliário. Então, uma das coisas importantes para entender que aplicar os seus recursos no mercado imobiliário conhecer essas estratégias que nós estamos falando aqui hoje, sobre leilões, sobre construção, e fazer a coisa com pessoas que conhecem o assunto. Não se aventurem, né, fazer de qualquer forma, que certamente foi a primeira coisa que nós falamos, né, certamente vai perder dinheiro. Mas deixa eu te perguntar agora para a gente ir lá, para a gente ir finalmente aqui, uma pergunta. Você disse logo no começo, que perguntaram pro Marçal, né, se ele perdesse tudo, o que ele faria? Eu vou fazer a mesma pergunta para os 2. Diante de tudo, imagine que você perdeu tudo, e aí você não tem mais recursos, você não tem contato, você não tem, você só tem o seu conhecimento, né. Qual seria a sua estratégia hoje naquilo que você faz? Como é que você faria hoje para sair do zero e talvez a 1, 2, 3, 4 milhões? Eu vou te falar, com experiência própria mesmo, na carne, né, que aconteceu exatamente isso aí, até eu chegar no ponto que eu cheguei hoje da minha vida, eu levei uma pancada ou outra, né. Então eu já quebrei 2 vezes, não por incompetência, eu falo, mas por teimosia. Eu sempre achava que eu sabia demais. Não, eu sei demais, isso aqui vai ser desse jeito, porque eu tô dizendo que vai ser assim, aquela síndrome de Deus, né. Vai ser do meu jeito e acabou. Só que não é do seu jeito, né. Você tem que fazer do jeito que o mercado está dizendo para você fazer. Então fui lá, teimei, caí. Outra vez fui, teimei, caí novamente, até aprender. Então, eu cheguei no ponto da minha vida que realmente eu estava assim, perdi tudo.
Então eu vendi imóvel, vendi carros, e agora o que é que eu faço da minha vida? Eu só tinha uma coisa, o conhecimento. Então, com o conhecimento e com o network que eu tinha, o que eu fiz? Consegui investidores. Com os meus investidores, eu comecei a construir, e daí eu novamente me levantei e cheguei até onde eu estou hoje. Hoje eu já, atualmente eu construo com o capital de investidores, mas com o meu capital também. Hoje eu tenho o meu capital também e consegui reestruturar a minha vida Perfeito. financeira e tudo novamente, né? Então é isso que eu digo, com estratégia, né? Experiência, estratégia, você consegue novamente. Nem todo mundo, né? Lógico que também tem que ter, aí você tem que ter muita confiança em Feeling. você, em Deus, né? Exatamente, Tem que perfeito. ter, isso tem que ser uma pessoa que eu vivo dizendo, como você falou, a minha esposa, um momento que você falou, é a hora da minha esposa agora botar o joelho no chão, né? Então, até hoje eu faço muito isso, né? Eu brinco muito, eu falo com a minha esposa, a gente conversa, e esses dias mesmo, a gente conversando, ela disse: "O resultado de hoje, a tua vida tá assim, é o teu joelho no chão na madrugada". Faz todo sentido. Então, até hoje, eu acordo e joelho no chão na madrugada, é o meu momento ali. E com experiência, com tudo, discernimento, indo pelo caminho certo, fazendo as coisas certas, você consegue chegar ali e, mesmo que tenha perdido tudo, você se levanta novamente, né? O dinheiro não é tudo, porque o dinheiro, o capital sem o conhecimento, ele vai embora. É como você botar você pegar ali na praia ali um punhado de areia, ele vai dissolver todo na sua mão. Agora, se você tiver o conhecimento, você vai pegar aquele punhado de Diferente. areia e colocar dentro de um copo, ele não vai Vai sair se nem. transformar. Então é isso aí. Muito bom. E você, Ito? Ah, Valmir, eu lembro que quando eu fui começar no mercado de leilões mesmo, eu tinha uma outra profissão e eu mudei. Eu não acredito muito em fazer as coisas meio a meio. Para mim, eu acredito muito de você passar a ponte e quebrar a ponte. Uhum. E eu lembro que foi muito engraçado quando eu fiz toda a estrutura da empresa, eu fui apresentar para Deus. Foi engraçado, eu fui lá para minha janela, onde eu tenho minhas orações, e eu disse assim: "O senhor já sabe de tudo, mas eu quero te apresentar porque você é meu pai". E foi engraçado que eu comecei a explicar: "Ó, aqui é a empresa, tal, tal, Legal. tal". E se e lá quando eu comecei do zero, eu não tinha conhecimento, muito pouco, né, mas eu tinha muita vontade e tinha a ele, né. Então, pô, eu perdi tudo, não tenho mais nada. O que é que eu faria? Eu pegaria internet hoje, é o meio mais fácil de você compartilhar seu conhecimento, e iria explicar o conteúdo. Iria ouvir uns clientes, certo? E eu iria começar a vender o meu serviço para essas pessoas, depois iria me capitalizar, depois faria as minhas próprias arrematações, que é o que eu já faço hoje. Então, e faria muito mais rápido, colocaria muito mais intensidade, muito mais energia, né, porque aquela curva de aprendizado que eu tive lá no começo, eu já percorri aquele caminho. Então construiria muito mais rápido, né, do que o que a gente já construiu até agora. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso que a gente está sempre falando aqui, é sobre preparação, né. Não entrar numa construção, num imóvel, tentar arrematar imóvel, sem você ter um conhecimento. Nós falamos aqui sobre quedas, a gente cai, a gente tem que se levantar, é Deus que cuida de todas as coisas, mas o mais importante, a gente tem que se preparar, né. Não entre nem em uma situação se você não tem conhecimento, não coloque seus recursos aonde você não tem conhecimento, nós Sim. precisamos nos capacitar, né. Isso é importante, por isso que a gente trouxe vocês aqui, a gente agradece demais. Eu queria as considerações finais de vocês, né, pudesse falar o que que você vê no mercado e o que que você fala para o nosso público que está aí, que é um investidor, que está buscando, quer iniciar, na verdade, essa jornada de investimento, o que que você falaria para ele? Bom, hoje, atualmente, o investidor uma pessoa que nunca investiu, né? Você chegou hoje, eu tenho 500 mil reais, eu tenho 1 milhão, eu tenho 300 mil, eu tenho 100 mil, eu quero investir o meu capital, fazer ele girar e me dar ali uma renda, né? A primeira coisa que eu digo para você, seja em qualquer ramo, seja no mercado imobiliário, em qualquer outro, primeiro estude. Procure entender aquilo ali, né? Procure saber onde você está colocando o seu pé, para você não perder o seu dinheiro, você não perder o seu capital. Procure, depois que você entender,
procure também o profissional correto. Esse profissional não é só o profissional do Instagram. Ah, eu vi Perfeito. aqui, gostei dele aqui, eu vou falar com ele, vou fechar com ele. Não, procura indicação, procura ver os resultados dele. Porque hoje em dia tem muito guru aí no Instagram, é só o que tem, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo entende de tudo, né? Tá cheio de mentorias onde os mentores não realizaram nada. É, Então isso aí tá lotado, né? Acho que 90% são assim hoje. E muitas pessoas caem nessas armadilhas. Então, o que eu digo é isso, estude e depois que você estudar o mercado, procure o profissional correto. Procure ver o que ele realizou, não o que ele está falando. E perfeito. aí você vai conseguir acertar e botar o seu pé no caminho certo. Muito bom. E diz pra gente, se a pessoa quer conhecer você melhor, quer saber um pouco mais do seu trabalho, aonde é que ela vai te procurar? Vai procurar pode procurar no nosso Instagram, que é @Rubos e Corporações, tá? Você vai conhecer o nosso trabalho lá. Tem o nosso site também, www.rubosincorporações.com.br. Perfeito, perfeito. Meu amigo Ítalo, e você? Bom, é engraçado que o Elton falou sobre essa questão dos gurus, né? Eu sempre digo, tá cheio de pessoas te ensinando a comprar uma Ferrari, ela te ensina tudo, quando termina ela pega a bicicleta dela e vai embora, né? Então, é importante. Eu gosto muito, assim, vai conversar com uma pessoa, seja um incorporador, uma construtora, vai conversar com alguém que vai te prestar uma assessoria de leilão. Eu só tenho uma pergunta muito assim, ó, o que é que pode dar errado? Eu gosto muito de jogar claro com as pessoas, né. O que é que pode dar errado? E assim, pode dar errado nisso, nisso, porque não existe investimento que não tem risco, não existe. Perfeito. A Se a gente pessoa está tem só que te fazer vendendo certo. ideia, já existe ali uma questão de um possível Tome cuidado. desvio de caráter, Exato. né, então é muito importante. E eu sempre digo para meus clientes: "Eu não te prometo não ter problemas, mas eu te prometo que na hora dos problemas a gente está junto". Porque não existe, tem coisas que independem da gente. Então, por exemplo, uma documentação da prefeitura, não está no seu alcance isso, né, então a gente sabe que tem esses desafios. E uma coisa que para mim foi fundamental, foi tudo que eu fui fazer, eu sempre cheguei para minha esposa para poder compartilhar. Eu acredito muito que Deus fala comigo através dela, certo? Mesmo que ela não tivesse conhecimento, mas sabe aquele sexto sentido, sétimo, não sei, e aí eu sempre fiz isso, tanto é que quando a gente fez essa transferência de carreira, ela é corretora de imóveis. Ela não era corretora de imóveis, ela veio. Então, tudo que eu vou fazer, até quando eu vou comprar um novo imóvel pra gente sentar investindo, eu chego para poder conversar. Então, ela para mim é um porto seguro. Eu acredito que dentro dos desafios, empreender não é fácil, investir não é fácil, É. mas você ter uma boa estrutura familiar, isso é fundamental, porque na hora que abala, é ali onde você consegue forças para poder sacudir a poeira e continuar. Principalmente no Perfeito. nosso país, né? Empreender no nosso país, eu vivo dizendo, Desafiador, né? brasileiro, ele para onde ele for, ele dá certo, se ele for empreendedor. Porque o brasileiro é um guerreiro. É, Ele conseguiu verdade. empreender no país que a gente vive, com as taxas de juro, com tudo que a gente passa aqui, a situação que a gente está vivendo e que já viveu e que ainda vai vir, É. né, que alguns já prevêem, a gente que empreende e prevê. Então, e a gente conseguir dar certo, muitos dão certo, amigo, se você deu certo no Brasil, pode ir para De qualquer qualquer lugar. lugar que dá Sim. certo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ítalo, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, nos acompanhar pelo Instagram, @colaresleilões, e tem o Instagram da empresa, @bushleilões, tá bom? Nós temos nosso escritório aqui na Santos Dumont, em frente à Caixa Econômica. Se quiser vir tomar um café, conversar, entender um pouco mais, pode ter certeza que as portas da Bush Leilões estarão sempre abertas para você. Muito bom, muito obrigado a vocês por ter vindo, aceitado esse convite. É uma conversa muito tranquila, muito, honesta, né, e é isso que nós queremos trazer desse episódio. O que nós aprendemos hoje é que o mercado imobiliário, ele continua oferecendo muitas oportunidades, tanto para quem quer investir na construção, como para quem quer investir em leilões, né. O que nós queremos trazer aqui são experiências, são homens que trabalham, dedicam o seu tempo a essas tarefas e estão tendo sucesso porque aprenderam, se dedicaram, estudaram. Então não entre em nenhuma situação se você não aprendeu. Então nosso canal aqui, se você gostou dessa informação, se chamou a atenção você, acompanhe a gente tem muito mais conteúdo, siga a gente nesse canal, porque nós temos muito mais convidados para os próximos episódios, ok?